Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é Paulo Peixoto e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que está na moda, sendo bastante discutido: CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Como ela é instaurada e o que ela faz? É o que você vai descobrir após a vinheta. Bom, antes de eu explicar para vocês o que é a CPI e o que ela faz, é importante que vocês entendam que nós temos no Brasil a tripartição de poderes, ou seja, eu tenho os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, e cada um deles tem a sua função. O legislativo cria normas, legisla, o executivo administra, gerencia o Estado, e o judiciário tem a função de aplicar a lei julgando os casos concretos. No entanto, apesar dessa função preponderante, os poderes têm outras funções, e é aí que entra a CPI. A CPI, como o próprio nome diz, é uma comissão parlamentar de inquérito, é um grupo de parlamentares que se reúne para investigar, apurar determinados fatos que eles entendem relevantes, fatos que têm aí interesse constitucional, econômico, social, fatos que dizem respeito à vida pública. É uma forma do legislativo investigar a administração pública, investigar o poder executivo. Então a CPI é uma forma de investigação atribuída ao poder legislativo. Perfeito. É isso mesmo que você entendeu. O fundamento da CPI está no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Então vejam que há um fundamento constitucional. Ela não investiga porque decidiram, porque a própria Constituição disse que cabe ao Legislativo realizar essa função de apuração e investigação de fatos. E notem que não é simplesmente de forma genérica que a CPI apura e investiga. A Constituição diz que é para a investigação, apuração de um fato determinado por prazo certo. Então tem que ter um objeto específico. Ao longo da história brasileira nós já tivemos CPI dos bingos, CPI dos anões do orçamento, CPI da Petrobras, CPI das fake news e recentemente CPI da pandemia. Todas elas buscam apurar algum fato em que verifica-se se algum agente público, se algum órgão público praticou algum ato que gerou uma lesão, um prejuízo ao Estado brasileiro. Certo? Outro dado fundamental: cada ente da federação, os entes políticos, cria a sua própria CPI. Então eu posso ter CPI no âmbito federal, CPI no âmbito estadual, no âmbito distrital e no âmbito municipal. Então cada um investiga a matéria de competência do legislativo respectivo. Então o Congresso Nacional, Câmara e Senado investigam assuntos de interesse federal. As Assembleias Legislativas, assuntos de interesse estadual. A Câmara Legislativa, assuntos de interesse distrital do DF. E a Câmara Municipal investiga os assuntos de interesse municipal. Tudo bem? Ótimo. Outro ponto: como se instaura a CPI? Ela é instaurada mediante requerimento de 1/3 dos membros da respectiva casa. Então, aqui essa regra ela está prevista no artigo 58, parágrafo 3º, e diz respeito ao âmbito federal. Então eu preciso, no mínimo, 1/3 da Câmara, 171 deputados, 171 deputados, assinando esse requerimento de instauração, se for uma CPI na Câmara. Se for uma CPI no Senado, eu preciso de 1/3, que corresponde a 27 senadores. Então, 27 senadores assinando esse requerimento. Ou posso ter ainda uma CPI mista, que congrega Câmara e Senado. Então, eu somo 181 mais 27. Feito esse requerimento, contendo todas essas assinaturas, no mínimo 1/3, ele é endereçado, é encaminhado ao presidente da respectiva casa para que ele instaure, para que ele defina a forma como vai começar essa CPI. Observação: nós temos aqui um verdadeiro direito da minoria em investigar, por isso um quórum mais baixo, um quórum de 1/3. Então é um direito, não é um ato discricionário do presidente da Câmara ou do Senado, ou presidente do Congresso, né, que é o presidente do Senado, em instaurar a CPI. Não, uma vez que há o requerimento contendo as assinaturas, é direito da minoria que essa CPI seja então instaurada. Tranquilo? Então eu preciso desse quórum de 1/3. Segundo ponto importante:
A CPI, conforme o artigo 58, parágrafo 3º, ela tem poderes de autoridade judicial. A Constituição não esclarece muito bem, ela usou esse termo mais vago, poderes de autoridade judicial. No entanto, doutrina e jurisprudência definem e delimitam. Isso significa que a CPI tem alguns poderes do poder judiciário. Ela pode realizar alguns atos que o judiciário realiza. Todavia, não é qualquer ato que o judiciário faz que o legislativo, nessa função investigativa, pode fazer. E o que doutrina e jurisprudência então definem que é poder da CPI? Convocação de ministros, ela pode ouvir testemunhas, ela pode realizar vistorias. E o ponto que é o mais perguntado em provas de concursos e é o tema mais polêmico é que a CPI pode realizar quebra de sigilo bancário, fiscal e de dados telefônicos, sem a necessidade do Poder Judiciário. Então a CPI, por conta própria, desde que seja uma decisão fundamentada, pode realizar quebra do sigilo bancário, ou seja, os extratos, sigilo fiscal, as declarações de imposto de renda e dados telefônicos, os extratos contendo as ligações recebidas e efetuadas. Isso tudo pode. Observação importante. Com relação a essa quebra de sigilo, a jurisprudência admite apenas que a CPI federal, estadual e distrital faça. CPI municipal não pode realizar por conta própria essas quebras. Há necessidade de se pedir a autorização ao juiz da respectiva comarca. Tudo bem? Então, só quem pode realizar essas quebras, CPI federal, estadual e distrital. Em contrapartida, o que uma CPI não pode, o que não está dentro do poder de autoridade judicial que a Constituição atribui à CPI? Ela não pode prender alguém, salvo em flagrante, mas aí qualquer pessoa pode. Então, qualquer prisão temporária, prisão cautelar, a CPI precisa pedir autorização ao Poder Judiciário. Expedir mandado de busca e apreensão domiciliar é com o Poder Judiciário. Se ela quiser que alguma medida dessa seja realizada, há necessidade de pedir ao juiz. E também podemos destacar a interceptação telefônica, o grampo telefônico. Interceptação telefônica a CPI não pode fazer. Se houver essa necessidade de grampear um telefone, de interceptar um telefone, há necessidade de se pedir para o juiz, certo? O Poder Judiciário é que vai determinar. Tranquilo, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido essas questões relativas à CPI. Qualquer dúvida, fico à disposição e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até mais!